E agora, José? O clima esquentou, a árvore caiu, a terra secou. E agora, José? O homem modificou, o risco aumentou, a poluição cresceu, o nuclear prevaleceu. Transgênico você comeu, nem percebeu? E agora, José? Seu instante de desprezo, sua incoerência, olha só o que virou. Mas calma, José, você ainda pode fazer muito, basta querer. Acorda, José. Preserve o meio antes do fim. O Teleuniversitário está de volta. Na maioria das vezes, quando você é bem atendido em um restaurante, nem repara na porcentagem do garçom no fim da conta. Pagar esses 5 ou 10% a mais ficou tão comum que as pessoas nem se lembram mais dele. Mas afinal, ele é obrigatório? Saiba agora no quadro Seus Direitos. Muito bem. Essa questão do garçom é uma questão bastante controversa. Mas fato é que não existe lei que obrigue o consumidor a pagar este percentual a título de gorjeta para os garçons. Alguns bares e restaurantes cobram 5%, outros 7%, outros 10%. Contudo, essa é uma prática bastante costumeira. E vale lembrar aqui que prevalece o princípio da informação. O que significa dizer que se ao adentrar nessas localidades, bar, restaurante, enfim, tem lá um aviso, cobramos taxa de 10%, cobramos aí o percentual de 5% relativo ao garçom. Isso pode estar no cardápio, pode estar na mesa colocado em algum aviso. Nesse caso, estando expresso o aviso e o consumidor não contestar e fizer o seu pedido, ele não poderá se furtar ao pagamento no final. Mas, se logo no início ele chamar alguém e disser, olha, eu não concordo, não quero pagar, ou se for 10% só concordo em pagar 5%, ou se for 5% só concordo em pagar 2,5%, ou não concordo em pagar, ele não será obrigado a pagar. Não é uma obrigatoriedade, é uma prática costumeira. Agora, se não houver aviso nenhum e ao final na conta lá estiver 5% de garçom ou 10%, ele poderá sim se negar a pagar essa conta. Foi lançado o livro Humor e Sensibilidade em Crônicas, organizado pela professora Vilma Lemos. Surgiu de uma brincadeira para fugir dos textos científicos que eram usuais e constantes na nossa atividade. Fazem parte desta coletânea professores de áreas mais diversas, como ciência da computação, então uma forma de flexibilizar o pensamento até para o pensamento científico. A adaptação da primeira história em quadrinho para o cinema é um pouco mais antiga do que se imagina. Happy Hooligan foi adaptada no início do século XX e de lá para cá essa lista foi só aumentando. Em 2009, além do personagem Spirit e dos Watchmen, estão confirmadas estreias de mais 3 adaptações. Para falar deste assunto, recebemos hoje o professor Roberto Elísio dos Santos, doutor em Ciências da Informação e professor dos cursos de Comunicação da USCS. Professor, boa noite. Boa noite. E assim, ultimamente nós temos percebido uma tendência crescente na adaptação de histórias em quadrinhos para o cinema. Como o público tem reagido? Olha, isso depende. Você tem vários segmentos de público. Há os fãs de histórias em quadrinhos, que aprovam ou reprovam essas adaptações, e tem o público em geral, que até pode conhecer de nome os personagens, mas não acompanha frequentemente as histórias em quadrinhos. Alguns filmes, eles são feitos para fãs, né? Então tem que contentar os fãs. E o público normal que vai às salas de exibição, muitas vezes não entende aquilo que está sendo mostrado. Outros filmes, eles têm a preocupação de satisfazer um público mais geral. E aí os fãs ficam decepcionados. Uhum. E até por causa dessa questão de querer agradar o público em geral, muitos fãs acabam reclamando porque os personagens acabam perdendo um pouco da sua personalidade para dar lugar à ação. O senhor concorda com essa crítica? O problema não está na ação. Normalmente são adaptados para o cinema quadrinhos de heróis, que tem bastante ação. O problema é que esses personagens, eles têm 50, 60, 40 anos de existência. Eles acumulam o que a gente chama de mitologia. Então, para o fã,
esses elementos da personalidade, da trajetória do herói são muito claros. E quando o cinema tende a fazer uma síntese disso, eliminar coisas, personagens secundários, juntar dois personagens num só, mudar a própria característica do personagem que está sendo adaptado para a tela, os fãs se revoltam. Então, é muito difícil para o cinema conseguir sintetizar, né, toda essa mitologia que existe em torno desses personagens. E quais seriam os exemplos? Você tem algum exemplo? O Constantine é um exemplo, personagem que foi criado para as histórias do Monstros do Pântano pelo roteirista inglês Alan Moore. O filme com o personagem ficou bastante distante das histórias do Constantine. O próprio personagem foi modificado. Ele é um anti-herói, no filme ele vira um herói. O personagem Constantine, ele é um inglês, no filme ele passa a ser americano. Então tem várias diferenças, até porque são adaptações, né? É preciso transportar de um universo narrativo para outro, da história em quadrinhos para o cinema. Na hora de fazer essa adaptação, é preciso transpor para o cinema aquilo que é viável no cinema. Além disso, tem a participação de roteiristas, de produtores, do próprio diretor, dos atores. Então, eles vão modificando. O filme acaba ficando muito diferente daquilo que as pessoas leem nas histórias em quadrinhos. A mesma coisa se dá com a adaptação literária, né? Você tem um livro que tem as características próprias da linguagem literária, a linguagem verbal escrita, e a transposição, a transcodificação do que é escrito para a mídia audiovisual implica mudanças. Tem coisas que aparecem numa história em quadrinhos ou num texto literário que não funcionam no cinema. É o específico cinematográfico. Tá? Tem elementos comuns, né? São narrativas, tanto a literária, a quadrinhográfica, como a cinematográfica. Mas existem os específicos da literatura, da linguagem dos quadrinhos e da linguagem do cinema.